Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta liturgia dominical. O Evangelho de hoje, o Evangelho dominical desse tempo comum. Veja que nós estamos hoje celebrando mais um domingo do tempo comum. Esse tempo tão especial, 15º domingo do tempo comum, a igreja se reveste de verde como sinal de esperança, como sinal de algo que está amadurecendo. E durante esse tempo, a gente contempla a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor. E a gente também é convidado, é convidada a aprender, a ser discípulo, discípula de Jesus. Quero convidar você a abrir o Evangelho, Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Vocês estão vendo que é um evangelho bem longo, mas é um dos meus trechos do evangelho mais especiais, que eu gosto muito. Por isso que eu vou ler todo ele. Eu peço que você me acompanhe com bastante atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu já disse, esse é um dos trechos do Evangelho, uma das parábolas de Jesus mais especiais ao meu coração. Sempre que alguém me pergunta: Frei, qual é a passagem bíblica que mais toca o seu coração? Parábola do filho pródigo, o bom samaritano e os discípulos de Emaús. São 3 passagens muito especiais para mim. E por que essa palavra me toca tanto? Porque Jesus, contando uma história, ele nos faz refletir. Veja que Jesus, ele conta uma história para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir,
para fazer a gente meditar. Olha, um mestre da lei, alguém que sabia, que conhecia muito bem a lei, chega para Jesus e faz uma pergunta capciosa. O que eu devo fazer? Diz aqui claramente que ele queria colocar Jesus em dificuldade. O que eu devo fazer para poder herdar o reino do céu, para poder ter a vida eterna? E Jesus, percebendo a intenção do seu coração, o que ele diz? Tu, que é o mestre da lei, o que a lei diz sobre isso? E faz uma outra pergunta: como lês? Não é somente ler, é como eu entendo, né? Porque às vezes a gente pode ler o Evangelho e querer entender do nosso jeito, e não do jeito que Jesus realmente disse. É um risco. Eu leio o Evangelho e distorço o Evangelho porque eu quero entender do meu jeito, do meu modo. Jesus diz: como lês? O que diz e como lês? E aí ele dá a resposta. Ele perguntou a Jesus, mas ele já sabia da resposta. Jesus não responde. Jesus apenas diz: olha, pronto, respondeste corretamente, né? Fim de questão. Mas para se justificar, a gente adora se justificar, né? Mas Frei, aquele padre fez isso e isso. Ai, Frei, mas porque aquele casal que era tanto da igreja fizeram isso, isso e isso. Ai, porque fulano... Para se justificar, a gente arranja uma coisinha para poder não ser o que realmente a palavra está dizendo. São Francisco de Assis dizia: não coloque glosas no Evangelho, não fique colocando nota de rodapé para poder ser o que vocês querem. Gente, eu já falei aqui que tem passagens do Evangelho que eu tinha vontade de não saber. Tem passagens do Evangelho, ensinamentos de Jesus, que eu tinha vontade de não saber, tenho vontade assim de rasgar, assim, né? Jamais vou fazer isso, Deus me livre. Mas assim, a vontade assim de fazer picadinho. Reza pelos teus inimigos. Se alguém te dá um tapa na face, oferece o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir uma coisa, não peça de volta, né? Perdoar 70 vezes 7. São coisas exigentes, mas que está no Evangelho. E eu, como seguidora de Jesus, eu preciso obedecer, gostando ou não. Mas para se justificar, mas aquele livro de psicologia, aquele livro na psiquiatria, na parapsicologia, diz isso, isso e isso. Mas aquele filósofo fala assim. Você está colocando um livro de psicologia, de parapsicologia, de psicanálise, de história, de filosofia acima do Evangelho, é isso? É isso? Jesus disse, né, no Evangelho: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Para se justificar, ele foi e perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus não dá uma resposta. Jesus conta uma história. Essa história, aquele homem que ia passando pelo caminho, foi assaltado, quase morto, foi deixado na beira da estrada. Vem um sacerdote, vê, olha, vê. É interessante que Lucas faz questão de dizer: ele viu. O levita, que ajudava também lá no templo, viu o homem. O samaritano viu o homem. Veja que todos viram, e aqui eu queria centrar a minha atenção. A gente muitas vezes vê a dor do outro. A gente vê o outro passando fome, a gente vê o outro sofrendo, a gente vê o outro padecendo, a gente vê o outro enlutado, a gente vê o outro endividado, a gente vê o outro passando por uma necessidade, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, mas a gente passa adiante. Às vezes para ir para a igreja, né? Como aquele sacerdote, como aquele levita, eram homens do sagrado,
Não, eu estou indo para o meu grupo de oração. Não, eu estou indo para a minha live. Não, eu estou indo para a minha novena. Não, eu estou indo para a minha missa. Não que essas coisas sejam ruins, mas eu não posso esquecer que aquela pessoa que está ali é imagem e semelhança de Deus. E que eu preciso ajudar. Se eu vi, eu preciso fazer alguma coisa. E não é só sentir pena. Ai, que dó. E não faz nada. E não faz nada. Então, meu povo, eles viram, todos três viram. Mas o samaritano, que era tido como alguém que não merecia salvação, foi quem se aproximou, sentiu compaixão. Eu ainda sinto compaixão de alguém, de alguma situação. Quantas pessoas passando fome, quantas pessoas desempregadas, quanto preconceito, quanta maldade a gente contempla todo dia, quanta crueldade, racismo, posturas de discriminação, quanta coisa a gente vê. E a gente olha e passa adiante. Passa adiante. Isso não me diz respeito, não é comigo. Né? Mas olha só o que Jesus diz. Aquele homem que se aproximou, que colocou remédio, que cuidou, que protegeu, que levou para uma hospedaria, que cuidou e que mandou cuidar. Jesus disse: quem foi o próximo desse homem? Dos três. Foi aquele que se aproximou. Pois vá e faça a mesma coisa. Jesus não fez um pedido. Jesus deu uma ordem. É um mandamento aqui. Vá e faça a mesma coisa. Pode ser, se você quiser, vá e faça a mesma coisa. Jesus não falou isso. Se você quiser, vai e faz a mesma coisa. Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Ou seja, nenhum de nós estamos desresponsabilizados de cumprir isso aqui, de se aproximar, de cuidar com a nossa atenção, com o nosso ouvido, com os nossos olhos, com o nosso coração, com aquilo que a gente pode. Somente com aquilo que a gente pode. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse evangelho é prático. É para mim, é para você. Não podemos continuar vendo e não fazer nada. Precisamos fazer alguma coisa. Que Deus nos dê essa capacidade. Por quê? Porque esse é o caminho da vida cristã. Esse é o caminho do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Bom domingo a todos, a todas. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.